A paz do Senhor Jesus, pessoal. Bom dia. Passando aqui hoje para contar para vocês um testemunho que eu vivi com o Senhor, uma experiência que eu vivi com o Senhor há um tempo atrás, e creio que isso daí sirva para edificar a tua fé, amém? Esse vídeo é para quem crê no sobrenatural, que Deus, Ele é o mesmo de ontem, é hoje e sempre será. Ele faz prodígios e maravilhas em nosso meio. Ele continua operando milagres. Amém? Então eu quero embasar este pequeno testemunho no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, lá no versículo 8, quando Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Respondeu Jesus: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Amém? Jesus está aí cerca de 3 anos e meio, não é? Junto aos discípulos, estaria exercendo o seu ministério. Então, Felipe, em determinado momento, chega e faz essa pergunta ao Senhor. E quantas vezes, por quantos anos, nós passamos na presença do Senhor Jesus e não temos a preocupação de termos experiências com o Senhor. Queridos, eu conheço pessoas que estão aí vivendo a fé em Cristo Jesus, mas não tem testemunho para contar. Um testemunho que eu digo que seja dele, não testemunho contado de outra pessoa. Eu sempre falo, é muito importante a leitura bíblica. Só que a igreja de Cristo, ela está cheia de pessoas, muitas vezes com conhecimento bíblico, mas sem experiência com o Senhor. E as marcas de Cristo, queridos, é que fixa o nosso pé no centro da vontade de Deus, é que fixa a nossa fé, é onde a nossa fé é firmada. É quando nos momentos difíceis que a gente tende a querer olhar para trás, mas a gente se lembra, não, mas o Senhor já fez isso, já fez isso, já fez isso na minha vida, eu não posso parar aqui, porque se Ele fez, Ele fará, amém? Eu quero te dar uma palavra de esperança nesta manhã, que você venha colocar diante do Senhor todos os seus projetos, porque esse meu testemunho vai falar sobre isso. Então que você venha, antes de concretizar as coisas, coloque primeiro diante do Senhor. Antes de você realizar planos, coloque diante do Senhor, porque sempre do Senhor vai vir a última palavra. E se Ele disser sim para o seu pedido, Ele é fiel e Ele garantirá até o final, amém? Houve um certo momento da minha vida em que eu e meu esposo, nós estávamos desempregados. Nós trabalhávamos juntos com vendas de pet shop, e chegou um certo momento que o mercado ficou muito complicado devido a muitas pessoas, empresas grandes que vieram para a nossa cidade, aonde a gente mora, e ficou impossível da gente continuar no mercado. E meu esposo também, por esse período, estava marcado para fazer uma cirurgia de hérnia. E a gente, praticamente, nós dissemos, Senhor, olha, nós temos essas últimas mercadorias, que nós trabalhávamos com pronta entrega. Então, nós tínhamos as últimas mercadorias ali no carro, né? E, de vez em quando, durante esse período, um cliente ligava pedindo uma coisa, outro cliente ligava pedindo outra. E nós os atendia, dava o atendimento ao cliente, prestava o atendimento com esse restante de mercadoria.
E nós pensamos, né? A hora que acabar, acabou, porque a gente não estava comprando mais. Se orando ao Senhor, para que o Senhor abrisse a porta, né? Nesse momento, eu senti um grande desejo de fazer aula de canto. Essa aula custava R$ 120. E volta e meia, mas não era nada certo. Meu filho morava aqui, o meu filho mais velho morava aqui ainda, nesse estado onde eu moro. E volta e meia, meu filho me dava algum dinheirinho, não precisava nem eu pedir. Ele sempre, para a glória de Deus, ele me abençoou. E aquele desejo, sabe, de fazer aula de canto queimava no meu coração, mas eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer aula de canto? Estou desempregada, como que eu vou pagar? Foi então que o meu filho me deu R$ 120 um dia. E eu, na madrugada, fui para a madrugada e eu apresentei ao Senhor aqueles R$ 120. E eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para fazer essa aula de canto, mas eu vou dar esse dinheiro, esses R$ 120, apresentei ao Senhor. E eu falei assim, eu vou dar esses 120 como matrícula. E eu peço, Senhor, me ajuda a fazer essa aula de canto. E assim eu fiz. Aquela semana eu fui lá, me matriculei na aula de canto e comecei as aulas. Irmãos, durante meses nunca faltou o dinheiro para que eu pagasse as minhas aulas de canto. E nós passamos meses desempregados. Mas teve um dia que a coisa apertou. É uma semana que eu amanheci com a garganta muito inflamada. E eu liguei para a professora Andréia, né? E eu falei bem assim, Andréia, essa semana não tem como eu ir fazer aula de canto, porque eu tô com a minha garganta muito inflamada. Quem faz aula de canto sabe, né? Que a gente força bastante para poder estar desenvolvendo a voz. E eu falei para ela bem assim, então vamos fazer o seguinte, na próxima semana quando eu for, eu pago para você, porque já que essa semana não tem como eu ir, porque era o vencimento naquela semana. Então na semana que vem, quando eu for, eu levo dinheiro para você. Naquela época não tinha Pix ainda, né? Isso tem uns anos atrás. Ela falou, não, beleza, não tem problema não. Tudo bem. Passou aquela semana, chegou a segunda-feira. Nós estávamos muito apertados em casa, mas nunca faltou nada, mas estávamos apertados, né? E quando eu cheguei na casa dela, antes de subir, eu abri a minha bolsa, olhei para a niqueira e pensei, eu não falei, eu pensei, falei, Senhor, a aula de canto é R$ 120. Se eu não tivesse faltado na semana passada, eu teria até coragem, né? Não teria vergonha de pedir para ela que deixasse eu pagar 100 agora e 20 na próxima semana. Mas eu já estou atrasada, né? Então, eu falei, Senhor, tem R$ 120 aqui, mais essas moedas. Eu falei, eu vou dar por fé. Eu vou dar os R$ 120 e o restante de moeda eu vou comprar de biscoito lá para casa. Porque aqui, né, as coisas estavam bem apertadas. Aí, eu subi, como normalmente eu fazia, porque ela morava em cima, era de 2 andares a casa. E eu sempre levei uma garrafinha de água, assim, né? Garrafinha de água para aula. Porém, a garrafinha ia vazia. E sempre quando eu chegava lá, ela dizia para mim, peraí que eu vou encher a garrafinha enquanto você vai aquecendo a voz. Quando eu subi, ela virou para mim e falou bem assim, tudo bem e tá e tudo. Eu falei, Déia, olha só, a garrafinha. Ela falou bem assim, eu vou encher. Eu falei, olha, toma também um dinheiro para eu te pagar logo, para que eu não esqueça. Ela virou para mim bem assim, não, vai aquecendo a sua voz, eu vou encher a garrafinha e depois a gente vai conversar. Eu falei, tá bom. Achei um pouco estranho. Ela falou que depois a gente vai conversar. Tá. Aqueci a voz, ela encheu a garrafinha e tudo. Quando eu fui pagar, pasmem vocês. Ela virou para mim e falou bem assim, eu dei os R$ 120. Ela virou para mim e disse assim, não é mais R$ 120. Aí eu olhei,
como assim? Ela falou assim, não. A semana inteira, lavando roupa, arrumando casa, o Espírito Santo de Deus falava para mim diminuir a matrícula de 2 alunas e uma delas é você. Então, a partir de hoje, a mensalidade, a sua mensalidade, mas de outra menina, vai ser R$100. E era justamente isso que eu estava precisando. Aqueles R$20 iria me fazer muita diferença dentro de casa naquele momento. Então, isso foi algo que marcou demais em mim. E toda vez que a fé enfraquece, porque tem momentos e tem dias que a gente acorda, queridos, é normal, faz parte da nossa caminhada. Eu não sou uma super mulher, você não é um super-herói. Faz parte da caminhada. Nós somos carne, nós estamos ainda nesse processo, né? De estarmos em carne. Então, nossa carne perece. Então, todas as vezes que a minha fé abate, eu olho para trás e eu vejo, por algumas experiências que eu passei com o Senhor, por misericórdia dele, que elas me fortalecem. Então, eu deixei esse testemunho aqui para você crer que Deus faz o sobrenatural. Isso é para quem crê nas coisas de Deus. Amém? Que esse testemunho venha edificar a tua fé. E antes de você concretizar algo que você tenha vontade de fazer, coloca diante do Senhor. Porque se Ele te disser sim, Ele vai te garantir até o final. E eu fiz a aula de canto até o momento que eu quis e nunca me faltou o dinheiro para que eu pagasse as minhas aulas. Amém? Fique com essa palavra nessa manhã. Que ela venha te edificar a tua fé, te dar disposição. Em nome de Jesus.